Senhoras e senhores, respeitável público, começando mais um vídeo aqui no meu canal pra gente falar sobre São Paulo Futebol Clube. Prazer para quem não me conhece, eu sou Alexandre Vieira, jornalista, e agora estou todo dia aqui para trazer informações sobre o Tricolor Paulista. Te convido a se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e conhecer também o nosso clube de membros, tá? Estamos aí com o clube de membros com algumas opções aqui no canal exclusivas, inclusive no maior plano que é o Mundial 2005. Temos lives exclusivas semanais, temos também o nosso grupo bate-papo no WhatsApp, onde você pode mandar lá suas perguntas e também interagir com todo mundo. Sempre, né, mandar um abraço para quem virar membro, mandar um abraço para o Paulo Barreto, ele que virou membro lá no Plano Libertadores 2005, mandar um grande abraço para o Paulo Barreto, que inclusive também sempre está nas nossas lives, aqui nos vídeos, sempre que possível está acompanhando sempre. Um abraço, Paulo! Bora falar sobre informações do Tricolor Paulista? Neste domingo, né, depois, pós-jogo, contra o Santos na Vila Belmiro, no domingo foi de folga para os jogadores, e aí nessa segunda-feira o elenco se reapresenta para já começar a preparação para enfrentar o Mirassol. Então o São Paulo terminou lá o jogo contra o Santos, todo mundo foi liberado, e aí alguns retornaram para São Paulo e tudo, curtiram a sua folga com a família, e agora nessa segunda e terça-feira serão 2 dias de preparação para o confronto contra o Mirassol, nessa semana que promete ser uma semana mais desgastante em relação à maratona de jogos. O São Paulo joga na quarta-feira contra o Mirassol, jogo às 7h30 lá no estádio do Morumbi. No sábado, viaja para Bragança Paulista para enfrentar o Bragantino. Na segunda-feira já, sim, 2 dias depois somente, já viaja novamente, aí uma viagem um pouco mais longa, vai para Brasília. A Inter de Limeira vendeu lá o seu mando de campo e o São Paulo vai enfrentar lá a Inter de Limeira fora de casa e depois continua em Brasília, tá? O São Paulo deve passar essa semana em Brasília porque são 2 jogos bem encavalados. O São Paulo enfrenta também no dia 13, que é a quinta-feira. Sim, não perca as contas. Quarta, sábado, segunda e quinta-feira. Na quinta enfrenta o Velo Clube, aí foi o próprio São Paulo que acabou vendendo o seu mando de campo por conta do show da Shakira. Então o São Paulo vai jogar fora de casa aí, uma maratona de 3 jogos fora de casa. E aí a tendência é, na próxima semana, o São Paulo passar mais alguns dias em Brasília, fazer sua preparação por lá, até por conta desses jogos que são, né, querendo ou não, são bem próximos um do outro. E tudo vai começar agora nessa segunda-feira, quando o time se reapresenta e começa a trabalhar. A expectativa, tá? É óbvio, né? Vai ser avaliado toda a condição física, principalmente do Alan Franco. O Alan Franco, no planejamento inicial, ele iria jogar contra o Santos, mas isso vai ser avaliado jogo a jogo, momento a momento. Mas a ideia inicial, em um primeiro momento, seria contra o Mirassol e com a equipe principal, contra o Bragantino e com o time reserva, contra a Inter de Limeira voltar com o time principal e contra o Velo Clube ir com o time reserva, porque depois do Velo Clube tem um jogo contra o Palmeiras e é a tendência do jogo contra o Palmeiras o Zubeldia também mandar o que ele tem de melhor. Então é esse o planejamento inicial da comissão técnica para essa partida, mas é claro, tudo está na teoria. Isso vai ser feito na prática, os jogadores vão se representar na segunda, o Zubeldia e a comissão técnica vão ver como eles estão fisicamente, eles estando bem, que é a tendência, inclusive até o próprio Alan Franco já devem voltar e atuar contra o Mirassol e ganham esse descanso. Para Bragança Paulista, deve ser um time bem parecido com aquele que o São Paulo jogou contra a Portuguesa, né? Um time mais alternativo. Esse time deve ficar para o confronto de Bragança em um primeiro momento, mas vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos, vamos ver como os jogadores se reapresentam aí para essa semana. Bora falar sobre as contratações? Cedric Soares, ele foi já contratado, anunciado, se apresenta hoje, inclusive, né? A coletiva de apresentação do Cedric Soares, pelo que eu entendi, a pronúncia vai ser Cedric. Com certeza os colegas vão perguntar na coletiva, mas a tendência é de ser Cedric Soares e não Cedric, como a gente tem falado. Mas ele tem a coletiva de apresentação dele nesta segunda-feira, 1h30 da tarde, na SPFC Play, deve transmitir ao vivo também no canal do YouTube, e aí ele vai ter a sua apresentação, vai falar aí seus objetivos nesses 3 primeiros meses. Ele tem contrato de produtividade por esses 3 meses, com uma cláusula que prorroga até dezembro deste ano. Ele não deve estar disponível para o confronto contra o Mirassol, acredito eu. Eu tenho falado para vocês, né, que até ele teria condições de jogo, que ele está bem, mas pelo que a gente entendeu um pouquinho do Zubeldia, até inclusive na coletiva, a tendência mesmo é dele ficar no confronto em Bragança Paulista.
Acho que contra o Mirassol ele deve manter o time que enfrentou o Santos, e aí lá em Bragança ele deve mandar um time alternativo, e aí o Cédric deve ficar no banco de reservas, o Ferrarese ser o lateral direito contra o Bragantino, e aí possivelmente o Cédric pode ter uma oportunidade aí de fazer a sua estreia com a camisa do São Paulo. Acredito eu que o planejamento do Zubeldia deve ficar mais ou menos nesse sentido, até por conta do que ele falou na coletiva e também do que a gente tem conversado com algumas pessoas. Acho que ele não vai, entre aspas, queimar etapas em relação ao Cédric, ele deve de fato dar um pouco mais de, não diria descanso, mas esperar um pouquinho mais essa situação para depois, quem sabe, começar sim a dar mais oportunidades para o lateral direito, que tem 33 anos e aí vai jogar nos próximos 3 meses, pelo menos por enquanto, como jogador do São Paulo. Já o Wendel, foi um pedido do Wendel ele ficar, né, um pouquinho mais para resolver mais algumas coisas em Portugal. Falei para vocês, né, que a tendência dele era ter chegado na sexta-feira, já tá tudo certo, tudo bem esquematizado, porém teve algumas questões familiares, burocráticas que ele teve que resolver no fim de semana, então por isso que ele pediu para chegar somente na segunda-feira. Então nesta segunda ele chega, já deve se dirigir ao CT da Barra Funda, vai realizar exames, vai fazer tudo bonitinho para assinar o contrato válido por 3 temporadas com o Tricolor Paulista, contrato de 25, 26 e 27, ele deve assinar em um primeiro momento até dezembro de 2027 e já deve reforçar aí o São Paulo nessa semana. E aí deve ser um modelo parecido com o Cédric. O Wendel não deve estar à disposição contra o Mirassol, ele deve de fato conhecer o elenco, fazer o seu primeiro treino e aí sim, na reapresentação do grupo, na quinta-feira após Mirassol, ele já deve pegar um pouco mais puxado na preparação, até a comissão técnica vai avaliar, né, como ele está fisicamente, e é bem possível que já contra o Bragantino fora de casa, ele pode acabar fazendo a sua estreia. Se ele tiver em condições de jogo, se a comissão técnica entender que ele de fato, fisicamente, está no nível dos demais atletas, ele já pode começar contra o Bragantino. Acho muito difícil que ele seja relacionado para enfrentar o Mirassol, deve ficar em Bragança. No pior cenário possível, ele deve viajar para Brasília lá com o grupo na próxima semana e fazer a sua estreia por lá, mas acredito eu, pelo que a gente conversou com pessoas que estão ligadas aí à carreira do Wendel, que ele está bem fisicamente mesmo, que ele está inteiro, está 100%, está pronto para jogo. Então, de fato, a tendência dele já começar a treinar com o grupo a partir de terça, quarta-feira deve fazer uma presença lá no estádio do Morumbi, e aí na quinta já começa a sua preparação para enfrentar o Bragantino, e aí sim, já vai ter melhores condições de jogo. Beleza? Vou pegar minha colinha aqui pra gente... um ponto importante. Lembra do atacante Christian Oliveira, que ele tinha dado uma série de entrevistas? Na época até fui consultar, ele deu 3 entrevistas para 3 veículos diferentes lá do exterior, falando, né, que estava vindo para São Paulo, para o São Paulo, que estava tudo certo, que se Deus quiser ele seria atleta do São Paulo. E aí a gente conversou com pessoas ligadas ao clube de que não tinha absolutamente nada disso. São Paulo sequer cogitava, e algumas pessoas das 3 que eu conversei até falaram, cara, quem é esse cara? Então, assim, ele não será reforço do São Paulo, mas ele estará no futebol brasileiro possivelmente aí nos próximos dias. Por quê? Porque ele tem negociações bem avançadas com o Grêmio. Então, aí a impressão até que o São Paulo tinha na época de que era mais um papo para valorizar o atleta, para quem sabe, ele conseguir de fato uma entrada no futebol brasileiro, se essa fofoca, se esse burburinho de fato tenha acontecido, ou foi uma intenção, melhor dizendo, isso acabou dando certo, porque a tendência é de nos próximos dias o Christian Oliveira ser anunciado como reforço do Grêmio. Ele é jovem, né? Tem 22 anos, é atacante, atua pelos lados do campo e fez uma boa temporada na MLS com a camisa do Los Angeles FC, e aí agora pode ter a oportunidade de atuar no futebol brasileiro para jogar com a camisa do Grêmio. Não será jogador de São Paulo, mas vai atuar aí no futebol brasileiro nos próximos dias. Beleza? Acho que passamos por tudo no vídeo de hoje, tá? Lembrando, tem vídeo todo dia aqui no canal às 7 horas.
peço mais uma vez para você conhecer aqui o clube de membros, tá? Pra gente ter uma proximidade maior, para você apoiar o canal também, tem 2 planos, dá uma olhadinha bonitinho lá nos 2 planos, qual que você prefere, que você vai ajudar bastante aqui o canal e a gente vai ter uma proximidade maior para você, a gente vai ter alguns itens mais exclusivos aqui pra gente continuar a nossa interação, principalmente o grupo de WhatsApp e as lives exclusivas. Beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Boa semana para todo mundo. Espero que seja uma semana próspera. Eu sei, tá começando aí com um fim de semana onde o São Paulo acabou sendo derrotado, mas calma. Dias melhores virão. Um abraço para todo mundo. Boa segunda-feira. Tchau.